Vamos começar a falar-vos então um pouco, não só do ecofuncionários enquanto um dos elementos da candidatura a Ecofreguesias 21, mas também de alguns temas relacionados com a sustentabilidade, com o ambiente e alguns temas mais específicos que também são abordados no questionário, nomeadamente água, resíduos, energia e mobilidade, que são temas do questionário Ecofuncionários. E depois vamos terminar, caso existam ainda dúvidas, com a explicação como é que podem preencher o vosso questionário, caso ainda não o tenham feito. Portanto, temos estes 4 pontos. Iremos começar por enquadrar o Ecofuncionários dentro do programa Ecofreguesias. Começar por vos dizer que todos estes projetos são projetos de uma organização não governamental de ambiente, que é a Associação Bandeira Azul da Europa, portanto que está a comemorar este ano os seus 30 anos de existência. Começou, falta aqui um logo das ecoescolas, mas começou de facto com a bandeira azul, depois mais tarde vieram as ecoescolas e os jovens repórteres para o ambiente, mais recentemente a chave verde, o Eco 21 dirigido a municípios e, de certa forma, derivado do Eco 21 e motivado por um concurso em que foi premiada a ideia, surgiu já há uns anos o Ecofreguesias, numa fase inicial ainda em fase piloto, mas agora já na sua terceira edição. Também dizer-vos que a nossa associação é uma organização não governamental de utilidade pública e que está integrada numa família de organizações não governamentais à qual pertencem cerca de 77 países do mundo, que é então a Fundação para a Educação Ambiental. Em relação ao Ecofreguesias em si, portanto, um projeto que pretende valorizar e incentivar políticas e práticas de sustentabilidade ao nível da freguesia e que pretende depois, para além de incentivar, também reconhecer o papel que as freguesias têm enquanto agentes de desenvolvimento local. Ser uma ecofreguesia significa que as políticas, as ações, as estratégias devem estar de acordo com os princípios da sustentabilidade, portanto, não só a sustentabilidade ambiental, também social, económica, etc. E é isso um pouco que vamos também falar hoje. E, portanto, ser uma ecofreguesia é dar prioridade a esse tipo de estratégias que depois são reconhecidas na fase da candidatura. Portanto, é um projeto que tem uma candidatura para reconhecimento dessas práticas de 2 em 2 anos. Durante o período em que não existe candidatura, nós continuamos a trabalhar com as freguesias, portanto, desenvolvendo projetos, desde que nos contactem, e ajudamos na coleta de informação e de evidências do trabalho desenvolvido. No processo de ecofreguesias existem vários indicadores, são 10. Já agora aproveito para dizer que dia 5, se tudo correr bem, portanto, comemorando o Dia do Ambiente, vai abrir o questionário de candidatura deste ano. E nesse questionário existirão então 10 indicadores ou 10 grandes grupos de questões aos quais a freguesia deverá responder e, portanto, evidenciar as práticas nessa área. Os ecofuncionários inserem-se precisamente no indicador 1, indicador de mobilização, capacitação e educação para a sustentabilidade. E tem bastante importância em termos de indicador, portanto, partindo do princípio que neste processo é muito importante que as pessoas que constituem a freguesia estejam, por um lado, informadas e, por outro lado, também que considerem importante e considerem como seu este desígnio ser uma freguesia mais sustentável. Este foi uma estratégia que encontramos para informar todas as pessoas que trabalham, portanto, na junta, quer funcionários, quer portanto, os dirigentes,
É muito simples, é preencher um pequeno questionário, não é muito importante se acertam totalmente nas respostas ou não, o mais importante é se participam. Portanto, é isso que é principalmente valorizado depois na candidatura à ecofreguesia. Portanto, o questionário visa sensibilizar os trabalhadores, envolvê-los, sinalizar boas práticas e concretiza-se com um preenchimento muito simples e muito rápido de um inquérito online, em função do número de pessoas da freguesia que respondem, ou de funcionários, melhor dizendo, que respondem a esse questionário. E também considerando, claro, o tipo de respostas, mas principalmente é valorizada a participação, a candidatura pode ser então valorizada até 5 pontos, dependendo se tem mais ou menos participação dos seus funcionários, o que para nós quer dizer que os funcionários foram ou não informados desta preocupação que a gestão da freguesia tem em ser reconhecida como ecofreguesia e em comprovar que tem práticas e políticas nesse sentido. O questionário dos ecofuncionários tem então 3 dimensões, portanto 3 áreas: a gestão ambiental, em que se fala de questões relacionadas com a necessidade de reduzir os consumos, principalmente de água e de energia. Também se fala um pouco das questões relacionadas com os resíduos, novamente a questão da redução, a questão da reutilização, da reciclagem, entre outros, e portanto este grupo de questões, com este grupo de questões pretende-se que as pessoas reconheçam a importância de uma correta gestão de recursos ou de uma gestão mais sustentável em prol, portanto, da manutenção desses recursos. Tem depois uma outra área que está designada como educação para a sustentabilidade. Pretende-se com esta área também sinalizar para os dirigentes a importância de que os seus funcionários devem ter acesso à formação e também para cada um a importância de se preocupar com a atualização e com a formação nestas áreas. Também neste grupo de questões é valorizada a questão da cidadania participativa, ou seja, se o funcionário é ou não interveniente e se tem, e portanto se é ativo em termos de participação. Por último, tem um outro grupo de questões relacionadas com a mobilidade. Visa-se com isso alertar para a questão de que a maneira como nos movimentamos tem um impacto muito forte no planeta e, portanto, aqui, no fundo, é relembrar e perceber como é que são feitas essas deslocações. Nós vamos agora falar um pouco mais em termos gerais das questões de sustentabilidade e insustentabilidade. Algumas das questões não vão ser muito detalhadas, não se assustem se virem muita informação nos slides, é para depois vos ser enviado e se quiserem aprofundar estamos disponíveis para isso. Vamos falar principalmente do que é ser insustentável. Ora, a insustentabilidade a nível mundial pode ser caracterizada por esta medida que está aqui: 20% da população consome 80% dos recursos do planeta. Claro que isto a nível nacional, portanto também depois conforme os países se vai refletir de diferentes formas, mas temos outros números que nos podiam ajudar a caracterizar o que é ser pouco sustentável. Pessoas que morrem diariamente devido à poluição da água, a biodiversidade que desaparece de forma galopante, portanto 1 em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 aves, portanto a biodiversidade é de facto muito importante porque depois de extinta é impossível voltar a repor esta questão. Depois, a questão das alterações climáticas, que tem impactos a vários níveis, e aqui está uma evidência: 40% da calote de gelo perdeu a sua espessura, perdão, a calote de gelo perdeu 40% da sua espessura nos últimos 40 anos, é apenas um dado, todos já ouvimos falar do impacto das alterações climáticas e também as questões sociais que se relacionam com as alterações no ambiente natural, porque se os recursos não existem, isso gera movimentos, gera refugiados,
não são só as questões políticas, também as questões ambientais são hoje a causa de muitos refugiados que existem no planeta. Em Portugal, temos todos estes problemas e mais alguns, não vou estar a falar exaustivamente de cada um, mas temos o problema de termos que descarbonizar na produção de energia, portanto, utilizar energias mais limpas. Temos as questões que se relacionam com as alterações na nossa linha de costa e a subida média do nível médio das águas do mar, especialmente afetando as zonas ribeirinhas. Temos as questões relacionadas com a poluição da água das ribeiras, dos rios, do mar, a questão da desflorestação, da degradação do solo, da perda da biodiversidade, etc. Então, o que é sustentabilidade? Há muitas definições, eu trago-vos aqui uma que continua a ser, no meu ponto de vista, a mais simples e mais completa, que é que exista o suficiente para todos e para sempre. O que é que isto quer dizer? Que todos possamos ter acesso aos recursos que necessitamos para uma vida digna, todos, portanto não só alguns, e que isso não se esgote a breve prazo, portanto que exista também para as gerações futuras. Há várias formas de perceber ou de medir estas questões da sustentabilidade. Uma muito utilizada é a pegada ecológica. A pegada ecológica relaciona, no fundo, todo o conjunto de recursos que nós utilizamos, portanto, quer através das florestas, pastagens, portanto, as atividades que temos e com a capacidade que a Terra tem depois de absorver esses resíduos e de se regenerar. Isto quer dizer que se todos consumissem como consumimos em Portugal, e nós não somos certamente um dos países mais ricos do mundo, seriam necessários cerca de 2,3 planetas, portanto, para alimentar ou para resolver todo esse consumo. Obviamente que isto é um número teórico, sabemos que as médias são assim, há, claro, um conjunto de países e de populações que têm menos acesso a recursos e é por isso que o planeta, mesmo assim, ainda não colapsou. No entanto, há aqui uma outra medida que me parece interessante e trouxemos-la porque este dia chamado Dia de Fechar a Terra ou o Dia da Sobrecarga da Terra aconteceu precisamente há poucos dias, dia 25 de maio. O que é que isto quer dizer? Que se nós só consumíssemos aquilo que realmente podemos consumir por ano, é no fundo como se estivéssemos só a viver do nosso ordenado, ou dos recursos que vêm do nosso ordenado, que são os recursos naturais, então já tínhamos fechado. Ou seja, então estávamos a viver a crédito, ou estamos a viver a crédito, estamos a viver a empréstimo dos recursos que deveriam ser utilizados no próximo ano. Esta data de 25 de maio é calculada com base, portanto, na pegada ecológica que eu vos falei anteriormente, portanto, no consumo de recursos e na eliminação de resíduos proveniente desse consumo, e estas contas não tomam em consideração a atual situação da pandemia. Efetivamente, a pandemia, como todos sabemos, teve também um efeito durante este período de confinamento de despoluição, de redução de consumo, e portanto é provável que este dia não seja ao 25 de maio, mas seja um pouco mais para a frente. No entanto, as contas já estavam feitas, isso quer dizer que mais dia, menos dia, neste momento já estamos a consumir recursos que não devíamos estar a consumir este ano, mas que deviam ser guardados para o ano. No fundo, é como se estivéssemos a roubar o futuro, não é? Cada dia, depois deste dia de sobrecarga, o Overshoot Day, é como se estivéssemos a roubar às gerações futuras os recursos que eles necessitam para terem uma vida pelo menos com a mesma qualidade com que nós herdámos dos nossos pais. E isso é outra definição de sustentabilidade.
que se calhar também já todos ouviram esta frase: não herdamos o planeta dos nossos pais, pedimos-o emprestado aos nossos filhos. Quer isto dizer que temos a responsabilidade de assegurar que as próximas gerações tenham um nível de qualidade de vida, se não igual, pelo menos equivalente àquele que os nossos pais nos deixaram, com os recursos necessários para vivermos neste planeta. Ora bem, esta introdução sobre as questões da sustentabilidade é também para introduzirmos, então, o que é preciso mudar? Se estamos a ser insustentáveis, já estamos a viver a crédito, onde é que está a solução? Como é que resolvemos isto? Há vários tipos de mudança que devemos ter em conta. Por um lado, a questão da ciência e da tecnologia, eles ajudam, felizmente, portanto, hoje os carros poluem menos, há tecnologias para a produção de energias renováveis, etc. É de facto uma esperança, mas sozinha não vai resolver. Há também toda a dimensão económica. Nós, para produzirmos menos lixo e para consumirmos menos, as empresas e toda a indústria tem que estar em linha com estes princípios. Nós só podemos comprar o que está disponível e, portanto, a economia tem que incorporar estes conceitos de ser mais racional e sustentável, desde o desenho dos produtos até à sua iluminação. Mas também há mudanças a nível político e institucional, e é esta a razão de existir projetos como o Ecofreguesias, por exemplo, ou o Eco21. No fundo, o que se pretende com isto é valorizar precisamente as boas práticas, as boas políticas que apontam este caminho de um futuro mais sustentável, de maior respeito pelas gerações futuras. Valorizam-se essas ações, mas o cidadão, enquanto ser individual, também deve ter uma ação política, deve estar informado. Ele, enquanto votante, pode votar pelas melhores opções, mas também, enquanto consumidor, pode escolher as melhores opções neste sentido da sustentabilidade. É, então, essa dimensão mais individual que cada um de nós não pode abdicar de realizar. O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar, como é que eu posso intervir para que esta mudança caminhe para um futuro em que os meus netos consigam ter um futuro de qualidade. Essa mudança passa, obviamente, pela educação, e essa é uma vertente que nós trabalhamos em todos os programas da nossa associação, a educação, portanto, estar informado e essa informação resultar em mudança. Não basta saber, é preciso agir em conformidade com o que sabemos e também com as questões relacionadas com a cidadania. No fundo, nós podemos ter várias atitudes face ao futuro, não é? Podemos não fazer nada e deixar que isso aconteça, ver o que é que se passa daqui a 10 anos, 15 anos, logo vemos, ou podemos ter uma atitude um pouco diferente, chamada uma atitude proativa, uma atitude que age, procura mudar. Está aqui simbolizada neste pequeno vídeo. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Ele foi fechar a torneira, teve uma atitude proativa e não deixou que outros tomassem as decisões por eles. Claro que isto é uma metáfora, era só uma brincadeira para não ser só eu a falar, mas a questão da atitude proativa, passiva, reativa, tem muita importância nas questões de cidadania e da sustentabilidade. Ou seja, no fundo, é necessário compreender estas questões e é por isso que trazemos a seguir alguma informação para compreendermos melhor o impacto de algumas destas questões, para depois podermos agir. E nós podemos agir no nosso meio, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso local de trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade. Essa é a nossa área de intervenção. Mas esse agir local tem, obviamente, repercussões a nível global e portanto, será essa confluência de ações que poderá, de facto, mudar ou tornar este futuro
mais sustentável e mais equilibrado. Não temos dúvidas que a Terra vai seguir o seu rumo, com ou sem humanos, resta-nos a nós decidir se queremos cá estar, ou pelo menos contribuir para que a vida continue com o mínimo de qualidade. Estes desenhos que estão aqui é só para alertar que há então várias escalas de ação, desde a pessoa, o indivíduo, que por sua vez está integrado numa família, pode influenciar a sua família, o seu bairro, a sua freguesia, e é aqui o âmbito das ecofreguesias. Mas as ecofreguesias são um trabalho de local, de ação local, mas se muitas ações locais acontecerem, temos mudanças a nível regional, nacional e obviamente global. A seguir vamos falar-vos então de alguns temas, que vamos começar com a água e com os resíduos, trazemos alguns números só para contextualizar, por exemplo a questão do consumo da água, nós consumimos muita água, tem um gráfico em que vem o consumo em vários países do mundo, portanto o Canadá aqui neste gráfico destaca-se, por exemplo, considerando a comparação com a África subsaariana. Portanto, de facto, a questão da sustentabilidade também tem a ver com as desigualdades mundiais, nacionais, regionais, portanto, nem tudo é igual para todos, e muitas vezes falamos de médias e é importante depois também ver as diferenças. Um ser humano precisa, em média, 110 litros de água por dia, para as várias necessidades, portanto não só beber e cozinhar, mas também para a produção de todos os artefactos e de tudo o que necessitamos para viver. E Portugal é o segundo país europeu que gasta mais água per capita, portanto não somos muito poupados na água. Só para terem uma ideia, para produzir algumas das coisas que nós usamos no nosso dia-a-dia, é necessária uma enorme quantidade de água. Por exemplo, 1 quilo de carne gasta 15.415, é um valor médio. Isto tem a ver, obviamente, com a necessidade das pastagens, com a necessidade, portanto, de todo o processo de produção. Há números que apontam para que cada indivíduo consome em média 5 litros de água por dia, não para beber, mas para as suas atividades, mas no conjunto pode ultrapassar os 80. Já agora que falamos de água, aproveitava para falar de um aspecto que é muito importante e que muitos de nós ainda se calhar não estamos muito sensíveis para isto, que é a questão da contaminação da água, porque utilizamos em nossas casas os canos, quer seja a sanita, quer seja o cano do lava-louça, como um caixote de lixo. É muito importante pensar que, de facto, isto não é um caixote de lixo, a água sai dos nossos canos, vai para uma estação de tratamento que trata algumas coisas, mas não consegue tratar tudo, e que estamos, por exemplo, se despejarmos óleo alimentar usado da frigideira, com que fizemos as nossas batatas fritas, pelo cano abaixo, isso é terrível. Portanto, um só litro de água pode contaminar 1 milhão de litros, perdão, 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água, portanto, o correto será sempre nunca colocar no cano, colocar num recipiente, se houver recolha de óleos na vossa região, entregar, se não, pelo menos colocar uma garrafa fechada com óleo usado, nem que seja no lixo comum. É muito melhor do que colocar no cano. No cano nunca, porque isto causa muitos problemas, as hectares não conseguem tratar o óleo e isso é uma enorme fonte de poluição. Portanto, às vezes fazemos isso por não ter consciência e queríamos também deixar aqui esta mensagem e também a mensagem da necessidade de poupar ou de reduzir os consumos excessivos de água. Não tem aqui nenhum slide que fale disso, mas outra questão tem a ver, por exemplo, com a rega dos espaços verdes. Portanto, há vários sistemas e atualmente há sistemas mais eficientes. Há questões como a altura do dia em que se deve regar, que também pode reduzir, portanto, também penso que sabem que nunca será de regar pela hora de calor, porque grande parte se evapora. Portanto, há uma série de práticas que podem ajudar-nos a reduzir esses consumos, e uma tão simples, e agora que todos nos mandam lavar as mãos, uma tão simples como quando ensaboamos as mãos, quando lavamos os dentes e esfregamos os dentes, quando tomamos banho e nos ensaboamos, não ter água a correr, porque não estamos a usá-la. Portanto, ter o hábito de fechar quando não estamos a usar a água.
Outro exemplo é quando aquela primeira água que vem do esquentador, quando se liga ao esquentador que ainda não vem quente e que vai para o cano abaixo, por exemplo, aproveitá-la para regar as plantas, porque não? Ou para depois colocar noutro, por exemplo, na sanita. Portanto, normalmente há uma série de perdas que, se pensarmos bem, são perdas não só deste recurso, mas também são perdas económicas, porque a água custa dinheiro e é paga por nós, porque somos nós que pagamos o seu tratamento portanto, a sua descontaminação. Avançando para a questão dos resíduos, também trazíamos aqui outro número. Cada um de nós produz, em média, 1,4 kg de lixo por dia, é muito. Isto quer dizer que um dos números que temos mais recentes, de 2018, é que em Portugal se produziam 505 quilos por habitante por ano. Estamos acima da média europeia, portanto não nos podemos orgulhar disso, portanto há que, se calhar, repensar naquilo que consumimos, se é necessário comprar e produzir tanto lixo, tantos resíduos. Aqui no gráfico, na circunferência, tem aqui ao lado, por acaso não está o título, mas é os tipos de resíduos que são produzidos, e como vêem, há um enorme papel dos biorresíduos. Ora, os biorresíduos só são resíduos porque queremos, porque nós podemos transformá-los em algo mais útil, porque são biodegradáveis. Ora, então o que é que se faz com tanto lixo? O que é que se pode fazer com tantos resíduos? É preciso, de facto, resolver este problema. As câmaras municipais e as juntas de freguesia sabem bem que isto é um problema diário com que têm que lidar e os resíduos têm que ir para algum lado. Basicamente, há 4 soluções para os resíduos, não é? Ou vão para aterro, felizmente já não temos lixeiras, o aterro acaba por ser uma lixeira sofisticada, controlada, mas continua a ser uma acumulação de lixo. Ou vai ser incinerado, também há quem chame valorização energética e, de facto, a queima dos resíduos permite produzir energia, mas não é uma solução ótima, porque continua a poluir o ar, apesar, portanto, de ser bom em termos de volume, diminui o volume, mas polui o ar na mesma, mas, por outro lado, produz energia. Mas as grandes cidades não têm grande opção, têm que ir para esta solução, porque não há aterro que chegue, não haveria espaço para tantos aterros, e portanto é uma solução que, com esta produção gigante de resíduos, se opta cada vez mais. E depois há as soluções mais positivas, não é? Que é compostagem, como vimos há bocadinho, grande parte são resíduos orgânicos, e portanto podemos compostá-los, ou então a reciclagem. Para termos uma ideia, os resíduos, se não fizermos nada e se não os colocarmos no sítio certo, e se forem abandonados na natureza, demoram anos e anos e anos a desaparecer, dependendo dos resíduos. Esta tabela que tem aqui é indicativa, é média, há muitas tabelas com muitos valores, mas é mais ou menos este grau de tempo que demoram, dependendo dos resíduos. Portanto, por exemplo, a lata de cerveja ou de Coca-Cola que nós usamos naquele piquenique à beira-mar, a lata de alumínio, daqui a 200 anos nós já cá não estamos, mas os nossos tetranetos ainda a podem encontrar de volta, porque ela demora 200 anos a degradar-se. Isto é ambiente marinho, que degrada mais rápido. Portanto, só para termos uma ideia de que, de facto, se não pusermos os resíduos no sítio certo, e é isso que é exigido a cada um de nós, que é separá-los e colocá-los onde devem ser colocados, eles na natureza têm um impacto gigante. E no mar nós temos cada vez mais evidências de que os resíduos vêm principalmente de terra, 80% do lixo marinho tem origem em terra, só apenas 20% tem origem no mar, através das redes, da pesca, etc. E as imagens são bem elucidativas do impacto que isso tem na fauna, na qualidade da água, na qualidade dos peixes com que nos alimentamos. Portanto, estamos, no fundo, a contaminar a nossa própria saúde ao permitir que isto aconteça.
é a mesma informação, tem neste desenho alguns dos objetos mais encontrados no mar enquanto resíduos, e a grande maioria é de facto o plástico. O plástico é o material que mais tempo demora, não é o que mais tempo demora, como viram na tabela anterior, mas é o que em maior quantidade aparece nos nossos mares, e também já devem ter ouvido falar das ilhas de plástico, etc. Só para vos dizer que o item que existe a maior quantidade nas nossas praias, a maior número, são as pontas de cigarros. Portanto, daí uma outra prática a incentivar, não só a quem fuma, mas a quem conhece pessoas que o fazem, é nunca deitar os cigarros para o chão, porque eles mais tarde ou mais cedo hão de ir parar onde não devem, e muitas vezes ao rio ou ao mar. Os cigarros parece que se degradam rápido porque são de papel, mas têm microplásticos no filtro e, portanto, que pode demorar anos e anos, e são, de facto, depois nas praias nada agradáveis, é o resíduo que aparece em maior número. Outro que aparece em número muito elevado, e que é também um hábito que temos que mudar, é as cotonetes. Porquê é que as cotonetes aparecem no mar? Porque nós as deitamos pela sanita abaixo, não é? Portanto, não devem ser deitadas, elas também passam nos filtros das hectares e vão contaminar a vida marinha, portanto, que vão consumi-las e degradar-se em plásticos muito pequenos. O plástico é, de facto, um problema enquanto resíduo, e é um problema, mais uma vez, não por ser plástico, mas porque ele não é colocado no sítio certo, ou seja, não é devidamente encaminhado para a reciclagem, porque se fosse o problema não era tão grave. O plástico existe porque é de facto útil, foi por isso que surgiu, não tem assim tantos anos de existência, mas já causou toneladas de problemas. Há quem diga que ou há contas que apontam para que 8,3 milhões de toneladas de plástico foram produzidas nos últimos 65 anos, portanto é um material relativamente recente, é equivalente a 1 bilhão de elefantes em peso, mas dessa enorme quantidade apenas 9% foi encaminhado para a reciclagem. Onde é que anda o resto? No mar, nos rios, nos terrenos, por todo lado, não é? E nós sabemos isso, basta olhar à nossa volta. O lixo marinho, também, da quantidade de lixo marinho que encontramos, 70% é plástico. E mais grave do que ser plástico é aquilo que lhe acontece ao longo dos anos. Portanto, o plástico no mar vai-se degradando, vai-se tornando em pedaços cada vez mais pequeninos. Se vocês olharem, quando estão à beira-mar, olharem para a areia com atenção, na maior parte das praias atualmente vê-se grãos de areia que parecem ter várias cores, não é? Amarelos, azuis, vermelhos, não são grãos de areia, são grãos de plástico, são microplásticos, e esse sim, no meu ponto de vista, é um dos problemas muito graves e muito difíceis de resolver. Um plástico grande consegue-se ir lá buscar, agora os microplásticos que depois entram na cadeia alimentar são absorvidos pela fauna que nós comemos, é de facto um problema muito grave. Apenas 8% do lixo plástico é maior que uma tampa de garrafa. Quer dizer que 92% do plástico que encontramos nos oceanos já é mais pequenino que uma tampa de garrafa, ou seja, já está em microplástico, já se degradou e já é muito difícil de o limpar. Portanto, a reciclagem do plástico, por outro lado, é útil em termos económicos, e tem benefícios, inclusivamente, em termos de emissões de CO2. Portanto, plástico e os resíduos no sítio certo era a mensagem principal que queríamos deixar. O resíduo não é lixo, pode inclusivamente ser um recurso, mas para isso temos que fazer a nossa parte, que é separar. Nem é reciclar, porque nós não reciclamos, são as fábricas que o fazem, mas elas só o podem fazer se nós o pusermos para esse fim, ou seja, nos ecopontos. Não sei se sabem, mas o que é reciclado não é o que é retirado do lixo comum, de uma forma geral, na maior parte dos sistemas, é apenas o que é colocado nos ecopontos, e mesmo assim tem que ser separado, porque as pessoas separam mal e misturam, e portanto é esse trabalho que tem que ser feito. Portanto, o mais importante será colocar no sítio certo, mas antes disso, antes de reciclar, temos que falar dos outros R's. Portanto, se nós não chegarmos
Se nós reduzirmos o consumo, se nós usarmos várias vezes, portanto, se reduzirmos ou reutilizarmos, a reciclagem deve vir em terceiro lugar, é sempre uma melhor opção do que deixar, portanto, o resíduo em meio marinho e, portanto... Calcula-se que atualmente o consumo de recursos naturais é 20% maior do que a oferta. A população mundial consome mais do que os recursos disponíveis no ambiente e, se não existirem medidas para reduzir o consumo e reaproveitar os recursos, o planeta não poderá sustentar a forma atual de vida da humanidade. Cada produto passa por um processo de extração, fabrico, transporte, consumo e, no final, torna-se um resíduo. Uma camisa, por exemplo, é fabricada a partir da plantação de algodão. Durante o seu fabrico, são utilizados recursos como água e energia. Para chegar até à loja, são utilizados combustíveis para o seu transporte e, para a sua embalagem, é produzido um tipo de plástico derivado do petróleo. O consumo de uma simples camisa envolve a extração de diversos recursos naturais, a poluição produzida durante as diversas etapas do processo e o seu final de vida. Por economia circular entende-se um modelo de desenvolvimento sustentável que permite devolver os materiais ao ciclo produtivo através da sua reutilização, recuperação e reciclagem. A economia circular gera impacto ambiental porque diminui o recurso às matérias-primas. Gera impacto social, uma vez que permite melhorar e prolongar as relações com diferentes parceiros, e impacto económico por fomentar a redução de custos e a criação de emprego. Passa pelo desenvolvimento de padrões de qualidade para matérias-primas secundárias, estabelecimento de um plano de trabalho do ecodesign, promover a reparação, durabilidade e reciclagem dos produtos e promover a consciência ambiental dos consumidores. Em Portugal, o SIGRE, Sistema Integrado de Gestão de Resíduos, contribui com financiamento da recolha seletiva, investimento em comunicação e sensibilização ao consumidor, financiamento da reciclagem de alguns materiais e postos de trabalho. Até 2030, a União Europeia pretende que se prepare para reutilizar e reciclar 75% dos resíduos de embalagens. Com isto pretende uma poupança de 600 mil milhões de euros, equivalente a 8% do volume de negócios anual das empresas europeias, criação de 580 mil empregos e redução das emissões de carbono em 450 megatoneladas por ano. A promoção de uma verdadeira economia circular passa por sensibilizar todos: cidadãos, produtores, municípios, Estados e empresas, no sentido de uma produção consciente dos seus impactos ambientais, um consumo mais sustentável e mais responsável, uma gestão eficiente dos resíduos e uma legislação abrangente e responsabilizadora. Desenvolvendo uma consciência ambiental, um consumo consciente, o crescimento económico e a geração de uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais sustentável. Ora bem, o filme que acabaram de ver pretende definir este conceito que hoje soube falar muito, que é a economia circular. Portanto, no fundo é isso, passa pelo uso eficiente dos recursos, pela questão também da reutilização, da reciclagem, da recuperação, e pode ser gerador de emprego e pode ser também economicamente interessante. Dentro deste circular, já tínhamos falado há pouco a importância do lixo orgânico, que é a maior parte dos resíduos que produzimos em quantidade, e portanto a importância de realizar não só em nossa casa, mas ao nível das juntas de freguesia e dos municípios, quer para cuidar dos espaços verdes, quer para outros fins, este processo de separar e de compostar e, portanto, de reciclar este lixo orgânico. É mais um dos conselhos que deixamos. Esta política pode ser incentivada muito pelas freguesias, para além de podermos fazer em casa, e só tem vantagens: reduzimos o volume de lixo que pomos no caixote de lixo e ainda produzimos, portanto, matéria-prima muito fértil através da compostagem. O que acabámos de ver, portanto, pretendia definir então o que está aqui também neste esquema, ou seja, o que é a economia circular, passa por recusar o que não é necessário e principalmente recusar a utilização de matérias-primas primárias quando podemos ter matérias-primas provenientes da reciclagem.
passa por repensar e refletir, e isto deve ser feito logo quando cada produto é concebido, pensar no produto, como se costuma dizer, do berço à cova, ou seja, desde que nasce até à sua deposição final, se isso for pensado, facilita todo o processo. E depois os 3 R's que também conhecem, não é? Todos já ouvimos falar: reduzir, reutilizar e reciclar, e sempre por esta ordem. Portanto, reciclar é sempre a última hipótese, é melhor do que ir para o aterro ou para a incineradora, mas mais importante do que reciclar será voltar a usar, reutilizar. Todos fazemos isso, por exemplo, com a roupa dos filhos mais velhos para os filhos mais novos, mas não fazemos muitas vezes com outras coisas que também podíamos fazer. E reduzir, quando vamos ao supermercado, por exemplo, em vez de comprar um garrafão, 5 garrafas de litro, se comprarmos um garrafão de 5 litros, já estamos a reduzir a embalagem e se calhar também no dinheiro que pagamos por elas. E é então esse conceito, portanto os 3 R's estão conhecidos, mas hoje em dia falam sem mais R's, tem a ver com o recusar o que não é necessário, repensar, refletir e também reagir, ou seja, no fundo mudar. O último tema que traríamos aqui para abordar convosco tem então a ver com o aquecimento global, que tem principalmente impacto ao que tem ligações à questão como produzimos a energia e como nos movimentamos. É algo em que todos também já ouvimos falar. O aquecimento deriva do efeito de estufa que a nossa atmosfera felizmente faz, porque senão morríamos todas as noites de frio. Portanto, a atmosfera protege-nos, mas a questão é que os gases que nos protegem de arrefecer muito de noite, neste momento estão em excesso, e esses gases são principalmente não só o dióxido de carbono, é também o vapor d'água e outros, mas o dióxido de carbono é o que temos produzido em grande quantidade ultimamente e que causam de facto muitos problemas. Portanto, vêm aqui os vários gases que provocam efeito de estufa e de onde é que eles vêm. O dióxido de carbono é de facto aquele que existe em maior quantidade, mas também o metano. Portanto, as atividades agrícolas também produzem efeito de estufa e não só a indústria. Então, uma evidência de que as alterações climáticas são graves. É mais uma brincadeira. Isto, no fundo, quer dizer que, de facto, as espécies têm que se adaptar, e uma evidência tem a ver com o Ártico ter desaparecido em poucos anos, a olhos vistos, não é? Vê-se do espaço a diminuição da calote que desapareceu devido às alterações climáticas, tem a ver, de facto, com a quantidade, principalmente a quantidade de CO2 que nós enviamos para a atmosfera derivado da nossa economia. Eu não vou também amassar-vos com uma interpretação de todos estes gráficos, mas é muito claro aqui que a temperatura com oscilações, e são estas oscilações que alimentam os negacionistas, elas de facto sempre existiram, mas agora, num curto espaço de tempo, globalmente a temperatura do planeta, sem dúvida nenhuma que aumentou, embora não seja igual em todo o planeta, e aqui a vermelho vem a quantidade de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Portanto, há de facto uma ligação muito forte entre esta produção e o aumento da temperatura. Os impactos são gigantes, a vários níveis, portanto, também já todos os sentimos, desde os fogos, às secas, aos eventos extremos. Ainda hoje ouvi nas notícias, penso que foi na zona da Azambuja ou Santarém, que houve um fenómeno estranhíssimo, com muito vento e um arrefecimento súbito. Todos estes fenómenos extremos não existiam, são derivados de facto das alterações climáticas. Nós temos exemplos em Portugal, trouxe-vos alguns, portanto, as ondas de calor que provocam incêndios florestais de tão triste memória, as ondas de frio, que aqui é a neve no Alentejo, que não é nada normal, o impacto que tem nas zonas costeiras devido à subida do nível médio da água do mar e, portanto, a quantidade de estragos e de problemas que isso traz para manter a orla costeira utilizável, as secas e a diminuição da quantidade de água doce, ou
ou em oposição às inundações, nos tais fenómenos extremos. Tudo isto deriva, de facto, das alterações climáticas e da maneira como nós emitimos gases que provocam o aumento deste efeito de estufa, que por si só não é mau, mas em excesso causa todos estes problemas. E onde é que nós entramos? Nós, portugueses, em média, produzimos cada um de nós 6 toneladas de CO2 por ano. Grande parte dessa produção é feita em casa, portanto, no consumo de energia, do gás, da eletricidade, nas nossas casas. E uma boa parte também é na forma como nos movimentamos. Dessas 6 toneladas. Depois há uma outra parte que tem a ver com a indústria, tudo aquilo que nós produzimos. Mas se pensarmos bem, 40% daquilo que nós emitimos deriva das nossas opções, de ligar ou desligar a televisão, de andar de carro ou de andar a pé ou de bicicleta, de ter um carro mais eficiente ou menos eficiente. Portanto, há uma boa parte destas emissões que são, de facto, decisões individuais e que portanto, são responsabilidade das opções que fazemos no nosso dia-a-dia. Aqui tem, por exemplo, o impacto das várias formas de deslocação. Claro que a melhor é andar a pé ou de bicicleta, não emitimos gases de efeito de estufa, e depois o transporte coletivo emite muito menos, porque o que polui é distribuído por várias pessoas e claro que o pior de tudo é sempre o transporte individual motorizado, ou seja, o carro, mesmo sendo elétrico, a eletricidade não é toda proveniente de energia limpa e, portanto, não deixa de ter impactos. Aqui é outra maneira de vos mostrar, este mapa é um mapa distorcido do mundo pelas emissões de CO2, vemos aqui claramente o peso da China, não é? E portanto, o pouco peso da África ou até da América Latina nesta responsabilidade sobre o aquecimento global do planeta, e a Europa e, de facto, os Estados Unidos e a China com uma enorme responsabilidade. Energia, transportes, indústria e agricultura são, de facto, as atividades, como veem no gráfico abaixo, que mais emitem gases de efeito de estufa. E como é que isso se tenta resolver? Há várias conferências, todos os anos há a chamada COP, portanto, a conferência em que se analisa e se criam compromissos pelo clima. A última, onde se tomaram decisões que se estão agora a monitorizar, foi a COP de Paris, em que, portanto, a ideia é que todos os países tentem ter políticas no sentido de reduzir os gases de efeito de estufa e limitar, portanto, essa emissão, de forma a que o aumento da temperatura média do planeta se situa abaixo pelo menos de 1,5 graus ou pelo menos de 2 graus, relativamente à era pré-industrial. Não sabemos bem como é que o aumento de 2 graus, quem é que vai resistir? Sabemos que há espécies que vão migrar, há ilhas que vão desaparecer, ainda é uma incógnita, mas com certeza que já estamos todos, ou pelo menos muitos países e muitas autarquias, estão já a elaborar planos de adaptação, porque as alterações climáticas são inevitáveis, podemos mitigá-las e é para isso o novo European Green Deal, portanto, pretende ter metas, pretende colocar objetivos a atingir, por forma a minimizar todos estes impactos. Em relação à Europa, apesar de tudo, a Europa é aquela que assumiu um compromisso mais ambicioso de redução de gases de efeito de estufa. Portanto, o Acordo de Paris, ao contrário dos anteriores, como tinha acontecido em Kyoto, não estabelecia uma meta, estabelecia que cada país iria estabelecer as suas próprias metas dentro do que fosse possível. A Europa tem uma meta ambiciosa, que depois é distribuída pelos vários países da União Europeia. No caso de Portugal, é a redução de 17% das emissões em 2030. E, portanto, são metas e está-se a trabalhar para aí. Há, de facto, apoios e também políticas nesse sentido. Vamos ver se tem essas consequências.
Temos então que mudar políticas e mudar políticas para melhorar estes impactos é, por exemplo, ter uma agricultura mais próxima dos consumidores, em que os produtos não tenham que ser transportados tão longe, em que também preserve os solos e portanto, tenha menos impactos. Ter comportamentos de deslocação mais racionais, evitar deslocações e viagens desnecessárias. Como sabem, este confinamento a que todos fomos obrigados com o coronavírus demonstrou isso claramente, mas isto é temporário, portanto a retoma é também a retoma de todas estas questões. É preciso investir em transportes que não sejam tão poluentes, portanto, não só a nível individual, mas também a nível coletivo, e é preciso regulamentar que os produtos sejam desenhados e sejam colocados no mercado com essas características, isto a nível político. Mas também a nível individual, algumas mudanças podem ajudar bastante nesta questão das emissões, por exemplo, consumirmos menos carne ou menos proteína animal. Nós consumimos 3 vezes mais do que é necessário, necessário em termos de saúde para uma alimentação equilibrada, e já vimos há bocadinho que a produção de carne é uma das atividades com grande impacto, quer na água, quer nas emissões, devido ao metano. Movimentarmos de forma mais sustentável, portanto evitar a utilização do carro individual ou quando é necessário partilhá-lo, usá-lo de forma mais racional e consumir de forma mais circular, ou seja, não usar tanto o usar e deitar fora, o descartável. Infelizmente também a pandemia agora nos traz essa problemática relativamente a muitos materiais de proteção, mas também começam a haver já opções e o descartável é sempre a pior opção. E se for descartável, pelo menos que seja de um material que seja mais absorvido, mais facilmente absorvido pela natureza do que o plástico, como vimos, é de facto um problema grave em termos de permanência no meio natural. E, por exemplo, incentivar a redução, a reutilização, a reparação, a troca, as compras em segunda mão, são tudo medidas que nos podem, de facto, ajudar a ter práticas mais sustentáveis, não só para o planeta, mas também para o nosso bolso, porque tudo o que é bom para o planeta é bom para o porta-moedas. Disso não há grande dúvida, de uma forma geral. Aqui são alguns exemplos de como é que eu reduzo emissões poupando energia, portanto evitar o stand-by, o tipo de lâmpadas, a utilização do ar-condicionado e até a reciclagem, porque os aterros também emitem gases de efeito de estufa. E também como é que eu reduzo andando de forma mais sustentável, andando mais a pé, utilizando mais o transporte público, fazendo uma condução mais uma ecocondução, portanto não acelerando bruscamente, mantendo a velocidade, tendo o carro afinado. Há uma série de medidas, umas com mais impacto que outras, mas que de facto no final ajudam a diminuir esta contabilidade que temos no planeta. Portanto, no fundo, nós temos uma enorme responsabilidade, não só enquanto elementos de uma comunidade ou até gestores ou decisores, mas também a nível individual, porque, embora pareça pouco, cada um pode ir fazendo pequenas mudanças. Eu vou já até ao fim, para depois abrir aqui um momento de questões e de debate. Aqui a última parte final tem mesmo a ver com o inquérito dos ecofuncionários. Grande parte possivelmente já o preencheram, portanto, mas eu vou só relembrar os passos. Para preencher o inquérito, tem que fazer o login na plataforma, portanto é ali em cima, no canto superior direito da página. Depois de registados, de registarem o vosso utilizador, portanto tem que ter um e-mail para se registar e depois tem que confirmar o vosso registro, como qualquer registro habitual, no vosso e-mail. Estão registados, entram na plataforma de novo, fazem login e começam então a preencher. Está aqui um exemplo, não liguem, foi um exemplo que foi buscado. Este será o primeiro ecrã que vê, iniciar questionário. Ao iniciar questionário, colocam alguns dados
e depois começam então com o bilhete de identidade do funcionário, o nome, o e-mail, o cargo e as funções que desempenha. Isto é para todas as pessoas, quer sejam da direção da junta, quer sejam funcionários, portanto para todos preencherem. E depois do BI do funcionário, então tem 3 conjuntos de perguntas, como já foram aqui faladas, uma primeira sobre energia, água e resíduos, uma segunda sobre educação e uma terceira sobre mobilidade. São perguntas de escolha múltipla, grande parte delas, portanto não tem que escrever muito. Estão a ver algumas da água e energia, algumas dos resíduos, algumas sobre ações de educação, sensibilização e informação, e depois sobre a mobilidade, e pronto, e depois é gravar e submeter o vosso questionário. Podem sempre ir gravando, se não quiserem fazer tudo de uma vez, voltar ao questionário e no fim submeter. E da minha parte, para já, iria calar-me, já falei muito, só deixar os nossos contactos, portanto o e-mail é este, ecofreguesias21@abai.pt. Para além de mim, portanto, a Tânia Vicente e o Gonçalo Santos, com quem já terão possivelmente contactado também trabalham neste projeto, todos nós recebemos o e-mail e tem aqui os números de telefone diretos para cada um de nós e pronto, para já agradeço a vossa atenção, espero que não tenha sido muito maçudo e todas as questões agora que queiram colocar, estamos à vossa disposição. Podem já ligar as câmaras e os microfones agora. Volto a dizer já agora, quem quer um certificado que coloque no bate-papo o seu nome e a junta de freguesia a que pertence, será depois enviado por e-mail. Já todos preencheram o ecofuncionários? Alguém que ainda não tenha preenchido? Boa tarde, eu tenho uma questão a colocar, por favor. Diga, diga. Nós fizemos a inscrição recentemente da Sra. Presidente. No entanto, houve uma questão com a palavra passe e pedimos para fazer a alteração. Mas não conseguimos colocar o código da palavra passe portanto, na parte do login, da barra do login. Sim. Ou seja, sempre que nós pedíamos o código e colocávamos o código, quer fosse letra a letra, quer fosse copiar colar, nós não éramos capazes de fazer o login. Ok, como é uma coisa muito técnica e específica, se calhar depois falava com o Gonçalo ou por e-mail ou por telefone, e diz qual é o e-mail com que se registou e se calhar ele com certeza que poderá ajudar, está bem? O e-mail para ecofreguesias21@abai.pt. Mande-nos qual é o e-mail que está a ter problemas de acesso e nós tentaremos ajudar. É mais fácil assim, está bem? Com certeza, obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Boa tarde. Boa tarde. Paulo Silva, da União de Freguesias Santaria São João Bobadela, aqui em Loures. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com, portanto, nós temos 10 indicadores e depois temos vários subindicadores com pesos diferentes e temos depois alguns exemplos do que é que pode ser, digamos, alocado a cada um dos indicadores. Eu gostaria de saber se existe alguma, pelo menos não vi nos anos anteriores que existia aqui no inquérito um conjunto desses subindicadores que depois tinha a valorização desses vários aspectos que nós podemos preencher depois no relatório final. Sim. Nós vamos ter acesso a isso ou só quando o relatório final estiver pronto para nós podermos ir preenchendo? Sim, no dia 5 de junho, se tudo correr bem, vai abrir então o questionário propriamente dito e juntamente com o questionário, para além de irmos fazer
a apresentação, portanto, e uma explicação breve. Iremos depois também criar algumas sessões aqui no Zoom, depois para tirar dúvidas do preenchimento, portanto, estamos a contar ter sessões pelo menos quinzenais durante um período longo para essas questões, e estará também disponível um documento com esses exemplos do que devem preencher em cada indicador. Portanto, não se preocupe que quando abrir o questionário, inclusive houve uns ajustes agora com a última revisão do júri, que terão que ser depois também explicados, e será tudo informado a seu tempo. Entretanto, aproveito para dizer que todos os projetos que queiram, que possam e que adiram, quer sejam indicados por nós ou não, são ainda valorizáveis nesta candidatura. Tudo o que fizerem até o final do ano, até 31 de dezembro, é valorizado nesta candidatura, portanto, as várias ações nos vários indicadores. Está bem? Portanto, espero só até ao dia 5, depois se tiver mais dúvidas, estamos cá para ajudar. Obrigado. Bom, não sei, se não houver mais questões, iríamos talvez então encerrar a sessão. Então, já sabem que está sempre disponível o e-mail e os telefones indicados para o que necessitarem. Eu iria então, espero que tenha sido útil, que não tenha sido muito maçudo, e iria então encerrar e agradecer a vossa presença e o vosso interesse. Muito obrigada. Obrigada. E boa saúde para todos. Obrigado. Obrigada. Adeus, então. Vou fechar. Obrigado.